Hello guys, how are you? So, let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês. Ok, before we start, antes da gente começar, a teacher vai explicar um pouquinho sobre algumas mudanças aqui nas nossas videoaulas, tá? Primeira mudança, a nossa estrutura. Então, observem que a teacher deu uma mudada, deu uma mexida aqui nas cores. I put it turquoise, né? Coloquei um turquoise aqui de leve. Mudei um pouquinho a estrutura aqui para ficar maior. Cresci algumas letras para ficar melhor de vocês visualizarem durante a aula, tá? Essa é a primeira mudança e a menos aparente assim. Now, we have the title of the class. Então, isso aqui permanece, né? A gente sempre coloca o título da aula. Who wants to be famous, né? Que é o título da nossa aula de hoje. Ok, no problem. So now, get your books. Curiosamente, o nosso título Who Wants to be Famous é o título da nossa Unit 2, porque a gente vai começar a Unit 2 today, alright? So now, let's go to the page, get your books and go to page 16. Então vamos lá para a página 16. Mais uma observação, né, gente? Durante o vídeo eu vou explicando as modificações que a gente teve. A primeira delas é a página. Então, lembra que antes a teacher sempre pedia para vocês ficarem atentos aqui, ó, no topo do slide, porque a página sempre aparecia por aqui, em vermelho. Então, primeira modificação que eu fiz foi colocar aqui para o canto. Então, sempre que vocês estiverem em dúvida sobre qual página a gente tá, olhem para cá, ó, que vocês vão ver a numeração correta. Então, do decorrer, né, da aula, vai sempre mudando para a página que a gente tá, a página atual. Então, sempre olhem aqui, ó, no canto. Outra mudança é em relação, ó, à nossa página inteira. Então, agora a teacher não coloca mais as páginas divididas, cortadas. Eu coloco sempre aqui, ó, a página inteira para vocês visualizarem, né, a página que a gente tá. E não só isso, agora os meus recortes eu faço do lado. Então, aqui ao lado sempre vai estar a parte que a gente vai estar estudando. Então, por exemplo, a gente agora está nessa página, mas qual parte da página a gente está fazendo? Ó, essa daqui. Então, sempre vai estar em evidência, em maior, né, no tamanho maior, o que a gente vai estar fazendo no momento. Nesse momento, a gente vai fazer essas questões. Então, ó, coloquei aqui maior pra gente, tá? So now, who wants to be famous? So let's see some questions. What would you like to be famous? Why? Então, assim, you, in your opinion, in your imagination, would you like to be famous? Você gostaria de ser uma pessoa famous, famosa? Se sim, why? Explain yourself. Second question. Is there anyone whom you admire the most? Então, como a gente está falando de famous people, né? Tem alguma aí, alguma famous ou algum famous que você, ó, admire, que você admira muito? Se sim, who? E aí a gente automaticamente já vai para a nossa próxima question. What are your favorite artists? Lembrando, gente, que nem sempre uma pessoa que é famous, ela vai ser um artist, tá? Então são perguntas diferentes. Nem sempre aquela pessoa que é famosa, ela é famosa porque ela é uma artista, tá? Então vejam essa diferenciaçãozinha entre a palavra famous e a palavra artist. Geralmente pessoas famosas são artistas sim, mas nem todos, não é uma regra. So what are your favorite artists? It can be a singer, an actor, a painter. It's up to you. Now, let's go to our next page. Então, observem, ó, que a gente já teve uma mudança. Fomos para a página 17. And here we have a text and a vocabulary. Saibam que na nossa página 17, né, a gente tem um texto. Lembrem que sempre que a gente tem um texto, o nosso livro ele entrega pra gente um vocabulary. Então ele traz sempre um vocabuláriozinho aí pra gente dar uma olhada antes de entrar no texto para poder
agilizar nossa compreensão. Então vamos dar uma olhada. Vocabulary: locksmith, chaveiro; writer, escritor; manager, administrador; journalist, jornalista; draftsman, desenhista; prize, prêmio; e translator, que é o nosso querido tradutor. Então, sabendo já dessas palavras, né? Let's go to the text. So here, cresci, ó, o texto pra gente. So, son and grandson of farmers, José Saramago was born in a lowercase village called Azinhaga at the Ribaltejo province on November 16 in 1922. His parents moved out to Lisbon when he was about to turn 2 years old. He did the elementary school studies, which, due to economic difficulties, could not continue. His first job was a mechanical locksmith, having then worked in several professions: draftsman, health and social security official, translator, editor, journalist. He published his first book, a novel, Terra do Pecado, in 1947, having been after a long time without publishing until 1966. He worked for 12 years in a publishing house where he worked as literary director and production manager. He collaborated as a literary critic in Sierra Nova magazine. He belonged to the first directorate of the Portuguese Association of Writers and was, from 1985 to 1994, president of the General Assembly of the Portuguese Society of Authors. Between April and November of 1975, was assistant director of the newspapers Diário de Notícias. From 1976, he began to live exclusively from his literary work, first as a translator, then as an author. He married Pilar del Rio in 1988 and in February 1993 decided to share his time between his usual residence in Lisbon and Lanzarote Island in the Canaries archipelago in Spain. In 1998, he was awarded the Nobel Prize for Literature. Então, gente, aqui é uma mini biografia, né? Um mini resumo de biografia sobre uma pessoa. Who? What's his name? How old is she? What's his job? What's his occupation? Então, going to the next page, on page 18, we have one activity, one comprehension activity. Antes da nossa comprehension, vamos trazer aqui esse keep in mind, né? Então, diferente das referências do texto, a maior parte dos romances de Saramago já possui títulos em inglês, devido à enorme vendagem de seus livros pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos e Canadá. Então, aqui, ó, ele tem as produções dele, né? O que ele escreveu teve tanta demanda internacional que o material dele, tudo que ele produziu, as obras, precisou ser traduzida para o inglês, tá? Então, exemplos. Ensaio sobre a cegueira é uma obra muito famosa dele, foi traduzida para o inglês para Blindness. As Intermitências da Morte, também uma obra muito famosa, foi traduzida para Death with Interruptions.
A Viagem do Elefante também foi traduzida e foi traduzida para The Elephant's Journey, tá? Muito interessante a gente dar uma olhada, porque a gente tem muito essa vivência das coisas que vêm de fora, que a gente coloca aqui, ó, traduz, traz para o português, filme, e aqui a gente tem o contrário, a gente está tendo algo, ó, que está indo para fora, algo que está sendo traduzido para o inglês. So now, pesquise sobre os títulos originais ou traduções para o inglês de seus livros preferidos. Faça sua lista abaixo. Então aqui, gente, a gente tem, ó, uma mini activity. Teacher, a gente vai fazer essa atividade em que momento? Lembra que a teacher já comentou sobre as sinalizações que aparecem, tá? Eu só mudei aqui um pouquinho da estrutura para ficar um pouquinho mais claro, mas a essência é a mesma. Nós temos 3 tipos de atividade: on video, in class e homework. Agora a gente está na on video, que são as atividades, ó, feitas durante a aula. Ai, teacher, mas eu não vou lembrar, porque está em inglês. Não se preocupem, porque a teacher colocou em inglês em cima, mas abaixo eu tenho a especificação. Então eu sempre coloco o tipo da atividade, mas eu especifico onde é que ela precisa ser feita e quando, tá? Então aqui, vamos pensar em alguns títulos de algumas obras que a gente gosta e traz pra cá, ó. Ai, teacher, mas a obra que eu gosto, ela é dos Estados Unidos. O livro que eu gosto, o meu livro favorito é... Deixe-me ver... Crepúsculo. Crepúsculo é meu livro favorito. Tá, então o que é que você vai fazer? Como a obra, se você escolher uma obra que já está no idioma inglês, você vai fazer ao contrário. Você vai trazer a tradução para o português e vice-versa. Eu sei que a maioria já conhece a obra da forma traduzida, então já utiliza o nome realmente da tradução. Então pesquisem, é muito interessante a gente pesquisar tanto o filme como o livro, qual é o título original. Nem sempre o título original, gente, vai ser em inglês. Às vezes é uma obra alemã, então essa obra alemã, o título ele vai ser em alemão, certo? Geralmente a maioria vai ser em inglês por conta da indústria, porque a indústria artística, a indústria de livros então, e de filmes, geralmente tem uma demanda muito maior nesse idioma do inglês. Então a maioria dos títulos vão estar no inglês, mas pesquisem o título original, tá? Então, pesquisou o título original, você vai colocar aqui o português e o inglês. Ah, não é, o livro que eu gosto, ele é português mesmo, meu livro favorito sei lá, um livro de Machado de Assis. Então você vai pegar esse livro que originalmente é do idioma português e vai transformar, vai fazer que nem fizeram aqui com as obras de Saramago, colocar para o inglês. Ok? So now we have the second activity, comprehension. Então nossa comprehension também é feita durante a videoaula. Então vamos lá. I have 6 questions about the text. Question 1. Where was José Saramago born? 2. Why couldn't he continue his studies? 3. What was his first book? When did he publish it? 4. Who was he married with? 5. When did he die? And what important prize did he win? Então, primeira observação. Tudo que está sendo perguntado aqui é sobre o que foi falado no texto. E tudo que foi relatado no texto pertence ao passado. O que é que isso significa? Que tudo que a gente responder aqui vai ser no passado. A gente está falando de uma pessoa que teve uma trajetória e que já morreu. Então, tudo que a gente for falar relacionado a essa pessoa vai ser no passado. A não ser que tenha alguma novidade, algum fato do presente em relação a essa pessoa. Se não tiver acontecimentos, vai tudo para o passado. Então, lembre de passar os verbos para o passado, tá? Então,
Pause the video now, pausa o vídeo, volta lá pro texto, é um texto bem extenso, ele tem bastante data, né? Então ele traz aí uma trajetória bem longa, com muitas datas, muitos detalhes. Então observem, vejam as palavras-chave. Por exemplo, se aqui está perguntando where was José Saramago born, eu vou procurar um trecho que fale sobre born, que fale sobre esse verbo aqui. Why couldn't he continue his studies? Eu vou procurar algo que fale sobre os studies dele. 3. First book. Eu vou procurar algo relacionado ao first book. Então, uma dica de comprehension para vocês é que olhem o que a pergunta está pedindo, vejam os verbos principais, as duas principais coisas da pergunta, né? Que é o question word, que seria aqui, ó, what, where, how. Vejam isso, depois vocês veem o verbo principal e vocês vão procurar lá no texto algo que, ó, bata com isso aí, ok? So, when you finish, take off the pause, come back and let's correct. Então, quando você terminar, tira do pause e a gente vem corrigir, ok? So, pause, finish the activity, terminou tudo certinho? So, now, let's correct. Number 1. In a village called Azinhaga at the Ribaltejo province. Number 2. He didn't have money. Então, qual foi a causa? Por que ele não conseguiu continuar os estudos? He didn't have money. 3. What was his first book? When did he publish it? Terra do Pecado, em 1947. Who was he married with? He was married to Pilar. Isso aqui está lá no finalzinho do texto, gente. 5. When did he die? He died on June 18, 2010. Então, ele morreu em 2010. What important prize did he win? In 1998, he was awarded the Nobel Prize for Literature. Então, aqui, se vocês observarem, todas as respostas estão seguindo o padrão que a teacher falou, né? Que é o passado. Então, a gente continua trabalhando o tempo verbal do passado. Então, vejam que tudo que eu respondi, ó, called está no passado, didn't, passado, que mais? Was, passado, died, passado, awarded, was. Então, tudo que eu falo é do passado, porque ele nasceu, ele não tinha dinheiro, ele foi casado, ele morreu, ele ganhou, ele foi premiado. Então, isso é tudo no passado. Então, é muito importante a gente seguir essa mesma estrutura para a gente não se passar na hora dos tempos verbais. Teacher, mas as perguntas estão no presente. Lembra que na estrutura do Simple Past, a pergunta eu tenho auxiliar. Quando eu tenho auxiliar, eu não coloco o verbo no passado. A teacher falou disso na nossa última aula. Então, ó, exemplo, did. When did he die? Então, o die está normal, não está no passado. Mas na resposta eu coloquei passado, ó. He died on June. Então, lembra que a teacher falou que quando eu tenho o auxiliarzinho, ó, do did, eu não preciso mudar o verbo para o passado? Então, eu só preciso mudar em uma condição, que é a condição de afirmação. Até quando eu nego, eu não preciso colocar no passado. Querem um exemplo? Olha aqui no number 2. He didn't have money. Por que o have não está no passado? Por que não está had? Porque eu estou negando, ó. He didn't. Quando eu estou negando e quando eu estou perguntando, eu uso o meu verbo auxiliar did. Quando eu uso did, eu não preciso me preocupar em colocar o verbo no passado, tá? And com isso, we finish our class for today, guys, okay? So, study, do the activities, and see you next class. Bye bye.